20 Kiren Saga capítulo 62 Alexandria Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Comandar um navio? A ideia parecia agradável por algum motivo. Se bem me lembro, os Filimanes são marinheiros famosos e acho que a geração mais jovem deles é a mesma. Eu não ficaria mal entre eles se não fosse um bom marinheiro? Eu farei. Oi rapaz. Isso foi rápido. Tudo bem, ela é sua para o capitão. Se os marinheiros o considerarem digno quando chegarmos a Dawnstar, eu farei todo o navio seu. Meu? Sim. Seu ar. O capitão Geodof bateu nas minhas costas e partiu para seu navio. Antes de partir, ele já havia saqueado a maior parte do que havia aqui. Ele me deu uma parte igual a dele e foi muito dinheiro. Algum dinheiro também vai pertencer aos navios para reparos. E agora tenho Fraki, Ju, Trudivar e 10 outros marinheiros. Não é um número ruim para navegar neste navio com facilidade. Capitão, estamos consertando os 2 navios e zarparemos na primeira luz. Relatou Fraki. Obrigado Fraki. Por favor, inclua Trudivar aqui sob seu comando e coloque-o para treinar. Sim capitão. Trudivar, enquanto estamos nisso, siga Julanar até minha cabana no cincelo e traga minhas coisas aqui. Antes de ir, eu parei e fui para os aposentos do capitão. O lugar estava uma bagunça completa e não parecia limpo. Traga minha cama também. Tio para os marinheiros, um navio sem nome é um azar, e os marinheiros são principalmente pessoas que acreditam fortemente na sorte. Existe um deus que não é tão famoso chamado Sai, é o deus da sorte. A maioria dos marinheiros reza para ele apenas uma vez antes de cada viagem. Rezar muito para esse deus causaria um efeito oposto. Seu signo é lobo, então Nords não matam lobos a menos que seja necessário, em respeito a um deus que os ajudou uma vez também. Nesse caso, tivemos que evitar todas as fontes de má sorte. Uma delas é um navio sem nome. Minha primeira ideia de nome foi Alexandria. Ninguém neste mundo jamais usou e é o nome de uma cidade que eu amo muito, então foi nomeada assim. O Alexandria tem 3 mastros com velas latinas, um mastro de proa na frente, um mastro principal como o maior N no meio, e uma mezena que é o mastro pequeno na parte de trás. É leve, fácil de manobrar, tem 20 metros de comprimento e é muito ágil. As cabines internas precisavam de um pouco de limpeza, então os marinheiros tinham que fazer isso e eu tinha que mandar neles. Em um navio, os relacionamentos são mais complicados do que o normal. O capitão é a lei e o poder absoluto, em casos extremos, pode decidir quem vive e quem morre. Basicamente, ele é o rei do navio e deve manter uma aparência limpa, caráter forte e ar sábio. Um capitão com respeito e popularidade entre seus homens é um senhor digno de servir. Além disso, se o capitão mostrou alguma fraqueza, o ato de um motim é possível naquele momento. No meu caso, mostrei à minha equipe como a palavra poder pode se manifestar de uma forma real que eles possam ver, sentir e cheirar. Eles sabem quanto poder posso reunir e poder a domínio. Agora sou responsável por transformar esse domínio na quantidade certa de medo e na quantidade certa de respeito. Afinal, os capitães são as pessoas mais carismáticas e tentarei ganhar experiência amanhã no comando desses homens. O bom é que minha mente, que estava um pouco nublada antes, agora está tendo boas ideias de como navegar nessa coisa. Como disse o capitão Geodof, é uma boa distração. Após os reparos rápidos, os marinheiros estavam limpando o local da sujeira e do sangue dos piratas. E agora todas as coisas de que precisávamos vinham do Esticle. As luas pareciam bonitas esta noite, embora possamos zarpar. Tivemos alguns camaradas feridos que precisavam de muita cura e eu era o homem para o trabalho. Trudivar estava se dando bem com a tripulação ao contrário de Jus que entrou na cabine do capitão e não saiu. Ela não é boa com as pessoas em casos normais. Também tive que me dar bem com a tripulação e fazer um brinde por uma viagem tranquila. Depois de ter certeza de que tudo estava bem, voltei ao meu navio e dei os papéis para quem vai passar a noite e quem vai dormir. Trudivar junto com outros 3 foram escolhidos para o relógio. A cabine do capitão é onde vou ficar,
É um cômodo bastante amplo embaixo do quarterdeck, atrás do deck. Jules iluminou o lugar com magia como ela aprendeu e parecia mais limpo do que antes. Uma mesa no meio com um mapa e algumas ferramentas de navegação. A cama na parte de trás e acima dela uma janela que dá para ver a paisagem por trás do navio. Minha bolsa e as coisas que trouxe, bem como minha parte no saque. Temos bebidas aqui? Perguntei. Claro. Ju me trouxe uma caneca limpa e vinho. Por que você está tão animado? HMM. Nós matamos um monte de gente suja hoje. Isso é uma coisa boa? Julanar estava olhando para mim como se eu dissesse algo estranho. Você não acha? Eu acho que era necessário ir embora. Piratas são o tipo mais baixo de escória. Contanto que eles mereçam ser mortos. Essa foi a minha resposta. Gigles, eu escrevi algumas palavras sobre isso. Não quero aqueles. Minha mente não estava de bom humor para ouvir seu absurdo agora. Eu apenas bebi e sentei na cama. Ju veio ao meu lado e começou a remover minha armadura escamosa. Depois disso, recebi uma massagem muito boa. Ela era como uma verdadeira especialista. E como segue nosso novo hábito, dormimos um ao lado do outro todas as noites. Tio toque-toque toque-toque, o sino do navio deu o sinal de despertar. Todos os marinheiros estavam reunidos a bordo. O seu mal tinha luz e terminamos com o resto depois da batalha. Agora todos comiam o que podiam e tomavam posição. Com a primeira luz, o Ciclis zarpou e nós o seguimos. Meu trabalho era simples: definir velocidade e direções, receber relatórios, detectar falhas e parecer digno. Eu não fui em full sail ainda, então não dei vento suficiente nas velas. Claro, e ao contrário de muitos jogos, não podemos simplesmente baixar as velas sempre que queremos reduzir a velocidade. E, claro, não posso gritar full sail e half sail como um idiota. Full sail é na verdade um termo quando você dá vento a todas as velas, mas não há nada chamado half sail. No entanto, dizemos reduce sail para reefing a vela grande. Em suma, depende do vento. Agora, eu me pergunto se consegui mudar as coisas com o Imagik. É perigoso ir contra a natureza dessa forma, mas posso tentar em um pequeno veleiro em algum momento no futuro. Eu também odiei como o navio não tem canhões. Um navio sem canhões é tão desagradável. Meu fã interior de Potica estava chorando com o coração partido. Tudo bem, vou inventar alguns cajados semelhantes a canhão que podem lançar bolas de fogo. Talvez adicionar 4 deles de cada lado. Sério, no que estou pensando. Bastões não deveriam ser suficientes, mais práticos e fáceis de manobrar. Não. Canones em navios são justiça. Droga. Agora não consigo mais pensar com clareza. Isso não está me levando a lugar nenhum. Suspirar. Olhando para frente, vi um Cicle ficando mais longe. Por mim tudo bem. Velas completas à frente. Tio, confesso que tivemos sorte. O Alexandria pegou um bom vento e saiu correndo. Normalmente, um capitão não assume o volante, a menos que seja necessário, se ele estiver com poucos homens ou algo assim, mas não resisti a aceitar fraque e controlá-lo um pouco. A roda era a ferramenta para controlar o leme, a aleta móvel na parte traseira do navio que afeta o fluxo de água ao redor do navio e, como resultado, contribui para a rotação, giro, do navio. Comecei a usar os cam para detectar debaixo d'água, mas era difícil. Agora posso detectar o vento, então não foi tão ruim assim. Depois de mergulhar na experiência, o Cicle deu um sinal. Parece que chegamos a Dawnstar. Não muito depois de seguirmos, realmente detectamos um grande assentamento em uma pequena baía. Este era finalmente o meu destino. Os navios diminuíram a velocidade na foz da baía. O Cicle foi facilmente autorizado a entrar por ser um visitante habitual, mas o Alexandria teve que esperar que os guardas chegassem de barco. Depois de um tempo, alguns guardas chegaram em um barco e inspecionaram o navio. É claro que o capitão Geodoff deu uma palavra para o navio e os guardas pareciam familiarizados com Fraki, então tudo foi feito rapidamente. Agora, podemos entrar nas docas. A ancoragem do navio foi fácil com alguma orientação.
Enviamos marinheiros e algumas pessoas para puxar o navio da terra com cordas. É assim que normalmente as coisas são feitas. Acredito que se houvesse um motor nos navios, comandar as coisas teria sido muito mais fácil. Infelizmente, não há como ter motores, a menos que sejam feitos magicamente, e máquinas com magia precisam de uma fonte de poder como as gemas da alma, que são muito caras, mesmo que eu faça os caçadores prenderem todas as almas mesquinhas e inferiores que virem. Agora, vamos deixar de lado esses pensamentos tristes agora. Eu quero ver a cidade. Depois de tirar tudo, informamos os guardas sobre os piratas e o navio. Normalmente qualquer coisa que saqueamos é nossa, a menos que tenha sido roubada e seu dono venha atrás dela, pode ser devolvida com um preço. No entanto, os navios não se enquadram nessa lei e os jarlos podem ser muito desagradáveis quando se trata de um barco tão bom, mas não vou desistir dele. Vou até enfrentar Crânios com Skaud, o velho. Afinal é ele quem pode me dar a escritura do navio. O capitão Geldof e eu estávamos prontos para esse confronto, mas antes disso eu tinha uma tarefa mais difícil. Preciso ter uma tripulação disposta e leal o suficiente para navegar no navio comigo. Felizmente, o homem com quem vim falar é um bom candidato se quiser trabalhar comigo no navio. Mas primeiro eu queria ver a cidade, que parecia ser completamente diferente do jogo. Dawnstar, no jogo não era diferente de uma vila. Estava coberto de neve e tinha poucas casas ao lado de duas minas que rivalizavam entre si, mesmo sua população não ultrapassando 40 ou mais. No entanto, o que apareceu diante de mim foi algo muito diferente. Até os prédios pareciam diferentes. Primeiro, não havia tanta neve e a estrada não era feita de pedras como o jogo. Na verdade a cidade era cheia de casas de madeira e estradas lamacentas. As casas eram de madeira e seus telhados eram compridos e chegavam até o chão. Para entrar em uma casa você descia poucos degraus. O cais tinha poucas construções de madeira com base na natureza do local. Também tinha uma oficina de construção naval que pode ser paga pelos reparos. O que despertou meu interesse foi um navio com um estandarte que conheço. Assim que o vi, aproximei-me do capitão Geldof. Este navio. Sim, Firimane. Você tem bons olhos, garoto, mas mantenha-se longe de pessoas como essas. O capitão Geldof não ficará tenso tão facilmente. Mas há Firimanes por aqui agora. Eu me pergunto se surgiriam problemas se eu os encontrasse. Quando olhei para o navio deles, vi alguns marinheiros de aparência assustadora em um uniforme combinando. Então era verdade que os clãs ocultos tinham milícias privadas e tudo mais. Bom Deus! Eu sempre quis fazer minha força de segurança privada para meus estabelecimentos em Winterhold, mas acho que não inventei nada de novo. Posso até aprender uma ou duas coisas com essas forças privadas. Ainda assim, não vou perder. Agora, o primeiro passo é pegar aquele navio. Então, vamos conhecer o Jarl agora. Sim, Scout Elder é um velho tolo teimoso, mas ele gosta de dinheiro, então certifique-se de estar carregado quando ele lhe der um preço. Que dor! Vou desperdiçar o dinheiro que acabei de receber agora. Bem, o dinheiro é para esse propósito de gastar. Só preciso convencer aquele Jarl a me entregar o navio. Caminhando em Dawnstar, na verdade era um lugar bonito que dava mais a impressão de uma cidade litorânea normal do que Winterhold. Pude ver que as duas grandes minas tinham muitos mineradores ao lado de grandes fundições industriais. As docas estavam ocupadas com trabalhadores e navios, havia muito trabalho aqui e ali. Isso fez Winterhold parecer uma cidade fantasma. Tivemos que pegar a estrada da cidade até o Witch Hall, a residência do Jarl. Uma construção em estilo maloca feita de madeira e palha, mas parecia mais digna e mais alta do que as construções ao redor. Pedir audiência com o nome do capitão Geldof e meu nome como campeão do torneio foi fácil. Não tenho certeza se Jarl Skald gosta de mim depois que derrotei seu time de preto e azul, mas vamos torcer para que ele não esteja guardando rancor. O guarda veio e nos deixou entrar. Quem nos recebeu porém foi o capitão dos guardas. Seu nome é Capitão Jodi. Lembro que do jogo, ele era um dos mocinhos.
Um homem alto em uma armadura nórdica coberta com um manto ciano. A cor do porão. Capitão Geodoff. É um prazer vê-lo na cidade. Como a corte do Jarl pode ajudá-lo? Ah! Onde está aquele homem que você chama de Jarl nesta cidade? Ele está com convidados, capitão. Desculpe-me, mas tivemos que trazê-la de Brina para recebê-los. Ou, com medo de que aquele velho tolo possa embaraçar você ou algo assim. O capitão Joe ouviu isso e nem respondeu. Ele apenas suspirou. Esse cara claramente está tendo dificuldades. A conversa foi daqui para lá até chegarmos ao assunto dos piratas. O capitão Joe ficou preocupado e nos fez muitas perguntas. Piratas desconhecidos são um assunto sério, especialmente para uma cidade como Dawnstar, onde todos os seus negócios dependem de navios e comércio. É claro que não ter prisioneiros para questionar era porque eu estava enlouquecido, então tive que me desculpar por isso. Pouco depois, o capitão Geodoff ficou entediado e pediu ao capitão Joe de que nos deixasse entrar. O capitão Joe teve que fazer o check-in primeiro, depois voltou dizendo que obtivemos permissão para a audiência. O capitão Geodoff não foi educado e entrou sem paciência. Ele estava na minha frente, mas de repente parou por um segundo e voltou a entrar. Senhora Brina, senhor. Quando entrei, o capitão Geodoff estava cumprimentando uma mulher sentada no lado esquerdo do corredor e um homem sentado em frente a ela. Lady Brina Merilis é uma velha veterana da guerra e a pessoa mais popular da cidade. Ela é uma nord exemplar com uma atitude direta. Ao contrário do Jarl, que é a pessoa menos popular e sua atitude é de pirralho. O outro homem que foi saudado pelo capitão era uma pessoa alta com aparência calma. Parecia algum tipo de caçador, pois usava um gorro feito de pele de lobo e acariciava uma coruja real em pé no apoio de braço de seu assento. Velho Skaud. Caçamos mais piratas em seu porão. O capitão Geodoff disse como se conhecesse já os Skaud. Do que você está tão orgulhoso? Você conhece os regulamentos. Saqueie o que quiser e deixe o navio. Nós estamos levando o navio desta vez. Pegando. Por que eu daria a você? Você não está dando para mim. Você está dando para ele. Skaud olhou para mim e olhou como se estivesse iluminado. Você é aquele pirralho. Eu me lembro de você. Você me custou metade do meu dinheiro naquele torneio. Apenas metade. Ele parecia descontente comigo, então pensei que não faria mal provocá-lo. Ah, tudo bem, eu vou te dar o navio. Ele disse, por 100 goldens. Ele estava seriamente fazendo isso, hectares. 100 septim de ouro comprariam para mim o melhor navio que pedi, muito menos aquela pequena caravela. Mas quem ele pensava que estava interpretando? Sinto muito. Metade do seu dinheiro é apenas 100 euros. Skaud ficou perplexo e tentou pensar em uma resposta, mas Lady Brina foi mais rápida. Você parece um menino, sabe como velejar? Sim. Essa pergunta tinha que ser respondida assim. Não existe mais ou menos em veleiros. Mas você era apenas um passageiro em um navio que foi atacado. Ter o direito de possuir um navio é algo que se enquadra em muitas regras além da capacidade de navegar e comandar. O que lhe dá o direito? Eu sorri com a pergunta dela. Skaud sorriu também ao pensar que eu estava preso por sua pergunta. Na verdade, a pergunta dela era muito razoável. Mas o capitão Geodoff deve atender. Afinal, ele é uma testemunha. O capitão Geodoff pigarreou em cortesia para falar com Lady Brina. Bem, o jovem João é que derrotou a maioria dos piratas sozinho. Fomos atacados por 2 navios e quase 70 piratas. Ele afundou um navio apenas com sua magia e libertou um outro navio quase sozinho. Dos 70 piratas, ele derrubou 40 deles. Lady Brina ergueu as sobrancelhas e ficou surpresa. Acho que minha imagem de açougueiro com esse meu rosto bonito não combinam. Jarl Skaud estava olhando para mim como o idiota que ele é. Apenas admita, algumas pessoas simplesmente nasceram tão incríveis. Ou, que criança travessa. Estranhamente, o convidado que estava aqui antes de nós falou, se bem me lembro, esses piratas eram um bando de agonianos em uma caravela e uma chaveta, certo? A voz do homem era calma e clara, embora seus olhos estivessem sonolentos,
Respondi com um aceno de cabeça. Receio que seja minha culpa por encurralar esses lagartos com força. Eles até tiveram que atacar um navio pertencente ao colégio. Nossa, nossa. Eu errei dessa vez. O homem estava tendo seu próprio monólogo sozinho. Ele parecia não se importar com nada. Ótimo. Meu trabalho aqui está feito. O homem disse e se levantou. O menino pode ficar com seu navio. Ele acenou para Ladbrina e saiu com sua coruja. Ele nem olhou para Skald que se levantou. Ladbrina olhou para Jarl Skald, que estava com expressões complexas e deu a ele um gesto de apreço. Skald enviou alguém para dar uma olhada no navio e escrever sua descrição. Então ele me deu um papel que prova minha propriedade sobre o navio gratuitamente. Agora, eu possuo Alexandria. Kirin Saga capítulo 63 Choque de auras. Agora este jovem bonito é dono de um navio. Parece que o destino estava a meu favor desta vez. Agora tenho minha própria linha de abastecimento. Preciso de alguma tripulação e dinheiro não é problema, pois Cal agora me deu o navio sem nenhum custo. Tenho que agradecer àquele homem misterioso por facilitar as coisas. Bem, eu tentei, mas ele desapareceu magicamente depois que saiu do Jarl Suite Hall. Eu tive que voltar para pegar o navio e pagar por seus reparos. A tripulação do Encicle pode me ajudar por um tempo até que eu tenha uma tripulação. Agora, a primeira coisa aí acima de tudo era conseguir uma tripulação. Não tenho muitos amigos nesta cidade, mas conheço uma pessoa e alguém com quem me dou muito bem. Ongem Scarboca. Aquele Ongem do torneio. E pelo que ele disse, ele passa a maior parte do tempo na maior pousada da cidade, o Impiakin. Pelo que me lembro, a pousada era propriedade de um homem chamado Thoring. No jogo, ele era um homem rabugento e triste por causa da morte de sua esposa, mas acho que ela ainda está viva agora. A pousada é a primeira coisa que você vê quando entra na cidade, como a maioria das pousadas. Chegando à estalagem, empurrei a porta e a fechei rapidamente. Estava movimentado e quente, ao contrário do frio lá fora. No entanto, nenhum marinheiro vem a esta pousada, pois há uma taberna para eles perto das docas e eles devem dormir em seus navios. A maioria dos que visitam as pousadas são viajantes terrestres e capitães. Na pousada, algumas pessoas pareciam estar conversando aqui e ali. Uma briga começou dentro e algumas pessoas suspeitas estavam sentadas juntas. Uma pousada normal. A maioria das pousadas tinha o que chamamos de quadro de avisos. Existe um mod que realmente adiciona isso, mas na realidade os quadros estão localizados dentro das pousadas. O que era interessante sobre o quadro de avisos desta pousada era como ele estava cheio de sabedoria e contratos de caça. Pelo que me lembro, Dawnstar tinha dois grandes problemas: os ataques e os pesadelos. Os ataques são na verdade devido à localização da cidade em terra. Dawnstar está tão isolada. Para alcançá-lo por terra, você precisará fazer uma viagem arriscada em terrenos baldios de neve. Era até chato viajar de Mortal ou Interol por terra no jogo, quanto mais na vida real. Esse isolamento no local fez com que muitos animais selvagens e gigantes formassem matilhas pela cidade e atacassem periodicamente. Não apenas isso, no jogo, esta cidade foi atacada por dragões na maioria das vezes que o herói passou por aqui, então isso se tornou um meme. O segundo problema são os pesadelos. Esta cidade está sofrendo de pesadelos, mas apenas para aqueles que vivem aqui. Os viajantes têm sorte de não serem afetados pelos sonhos. Se assim fosse, esta cidade teria perdido muitos de seus negócios há muito tempo. Na verdade, eu sei a causa dos pesadelos, mas não estou planejando resolvê-lo. Preciso tomar contramedidas se for fazer essa missão terrível. Afinal, o jogador encontra um príncipe Daedrico durante o jogo. Eu não quero encontrar Daedric Princess ainda. E se eles tiverem a capacidade de ver minhas memórias e descobrir sobre minha vida passada? Eu não quero experimentar tal desastre. De volta ao presente, o quadro de avisos estava repleto de sabedoria e conselhos para acabar com os pesadelos que consideram uma maldição. Suspirar. Pobre gente. Procurei uma mesa e sentei nela. Além de 3 homens encapuzados que pareciam relaxados,
mesmo com quão suspeitos pareciam. Fiz sinal para uma mulher que parecia um bartender. Ela veio com um sorriso. Como posso atendê-lo, senhor? Meade, bife e um James Carmalt. Você pode comer e beber tudo bem, mas não servimos Sion Gongem. Ainda não. A mulher disse brincando. Onde ele está? Sendo cozido, eu tenho medo. A luta. Ele está sendo espancado por uma garota. Uma garota está batendo em Ongen. Eu não perderia isso por nada no mundo. Pulei da cadeira e me dirigi para dentro da pousada. Algumas pessoas estavam reunidas em um círculo e duas figuras trocavam golpes. Ongen estava realmente lutando contra uma garota. Ela era tão alta quanto eu, um pouco mais baixa que Ongen e loira. Ela também parecia ser alguns anos mais velha que eu, talvez 23 ou 4 anos. O que eu achei realmente impressionante são os músculos aqui. Essa garota possui uma grande quantidade de músculos que a faziam se sentir como Nilda. Ela não era tão polida, mas eu, que tenho muito orgulho de sua estrutura muscular, comecei a ter dúvidas sobre isso. O rosto de Ongen estava inchado por causa do espancamento. Isso era totalmente desagradável. Sinto muito por ele. O confronto estava acontecendo mais uma vez quando Ongen avançou sem estratégia alguma e a garota o socou como um raio, mas ele conseguiu usar um truque barato e acertou a cabeça dela com uma caneca. A garota ficou furiosa com isso, seu bastardo. Ela gritou e pegou uma garrafa de algum lugar acenando na cabeça de Ongen. Isso é ruim, eu preciso dele vivo. A única coisa que pensei foi lançar gripe e roubar a garrafa, e foi o que fiz. Desculpe, senhora, eu preciso daquele cara vivo. Ela olhou para mim e depois para Ongen que estava se cobrindo lamentavelmente e ela deu um soco em seu estômago. Esse soco o deixou de joelhos e ele estava segurando o estômago de dor. Boca cicatriz. Dari. O que você está fazendo aqui? Abençoando a cidade com minha presença, assediando Jali procurando uma tripulação. Aproximei-me dele e dei-lhe a mão para se levantar. Ele pegou e ficou em agonia. Ser espancado por uma mulher. Estou começando a me preocupar por ter vencido o torneio facilmente. Calma sua mãe. Leve um soco daquela ursa e você não vai acordar. Ele disse, mais importante, como você perseguiu o velho Skaud? Vem e eu vou te contar. Levei-o de volta à mesa em que me sentei quando entrei e contei-lhe a história. Para fundar um navio e liberar outro de uma só vez, acho que você ganhou o torneio facilmente. Ainda assim, bom com Skal também. Mais importante, esse velho estava tão tenso com dinheiro. Como você lidou com ele depois do torneio? Você pode adivinhar. Graças a uma certa pessoa quebrando todas as apostas e expectativas, Skal não nos deu nada. Isso é áspero. Eu acho que Scout é tão mal-humorado. Eu tenho alguns septins para você, se você estiver interessado. Desde que não inclua nada como corte de madeira ou mineração, estou fora. Mas acho que você me quer para sua equipe. Sim, posso comandar bem, mas não o tempo todo. Preciso de alguém com experiência e uma tripulação. Pelo menos 10. Eles também têm que ser bons guerreiros. Qual valor você vai pagar? 5 pratas por semana. Faça 6 e poderei tirar esses caras do time. Tudo bem. O trabalho pode durar o tempo que eles estiverem dispostos a trabalhar. Incluirá alguma exploração de masmorras e alguma caça ao tesouro. Ongen pensou sobre isso enquanto segurava seu rosto inchado. Eu lancei cura nele e ele acenou com um agradecimento. Posso reunir alguns amigos até o final do dia. Mas meu amigo, você não é um marinheiro renomado. Alguns podem ficar relutantes. Vou nomeá-lo como capitão. Desde que não precise do navio, você navegará pelos principais portos para abastecer meus negócios em Winterhold. E se houver alguma aventura que exija o mar, iremos juntos. Ele pensou um pouco e sorriu. Tudo bem, eu gosto do som disso. Meus amigos estarão aqui em 1 hora, então vou convencê-los a fazer isso. Esta é uma boa notícia para mim. Enquanto eu tiver minha equipe, estarei em uma posição melhor contra Jalkurir. Mesmo que os que o apoiam sejam piratas, eles devem estar pensando que estou viajando por terra e vão esperar para me emboscar em algum lugar na estrada.
Eles podem ter um vento mel no mar, mas eu fiz um plano para isso. Então me diga, por que você brigou com aquela garota? Ele tocou na nádega de uma garota. Falando no diabo, aquele diabo apareceu do nada e olhou para Ongen como se ela quisesse uma segunda rodada. Fiquei impressionado. Essa garota está agindo como uma espécie de super-heroína para as mulheres. E o que isso tem a ver com você? Hã? Ongen ficou com raiva e se levantou para encará-la. O que vocês dois? Hakuna Matata. Abaixe-se, sem mais luta. Eu tive que interferir. Sério, esses dois são apenas teimosos. Ongen, eu sou seu empregador agora, apenas sente-se e ouça. E senhora, esse cara é meu tripulante, tem um problema com ele, vem até mim. Oh. Então você está defendendo uma escória como ele. Só porque ele assediou uma garota não significa que ninguém mais o fez. Se você vai bater em todo mundo que tocou na bunda de uma garota, então temo que seja você contra toda a pousada. Eu disse, quero dizer. Todos nós fizemos isso em algum momento. Algumas pessoas estavam dizendo "Iá" e rindo maldosamente, defendendo Ongen. Até os 3 misteriosos homens encapuzados ao nosso lado estavam rindo. A garota bufou de insatisfação. Na verdade, posso entendê-la, mas não posso quebrar a regra de ouro, manos antes de hoje. Enfim, sou um novo capitão, um homem de negócios, e tentando me tornar um aventureiro. Você, minha senhora, me deu uma vibe de aventureiro. Não me interpretem mal. Estou convidando você para um drink de negócios aqui, nada mais. Eu disse então me virei para Ongen, e você? Vá se desculpar com aquela garota que você tocou e pague uma bebida para ela. Mas. Sem mas. Apenas vá. Ongen se levantou e foi até o balcão enquanto a garota relutava em sentar ou não. Sentei-me e apontei para essa espada incomum, bem interessante. Essa espada, quero dizer. Parece que é uma espada de vidro, certo? Engrenagens de vidro não são realmente de vidro, elas são feitas de malaquita. Um belo mineral verde que pode ser forjado por elfos. Assim. A garota relaxou um pouco e se sentou, em minha lâmina, Grinsever. Oh. Bom senso de nomeação. Claro. Calgue você disse Grinsever. A garota sentiu. Santos mármores. É ela. Com Grinsever. Ela ainda não perdeu. A propósito. Você poderia ser o famoso aventureiro Joe. Aquele conhecido como a Leoa. A garota ficou surpresa. Eu sou Joe. Mas não sei se eu era tão famosa assim, senhor. Eu sou John. Eu disse oferecendo um aperto de mão. Prazer em conhecê-la. Tio Joe Tilhones, um NPC muito conhecido e uma das pessoas mais diretas que um jogador pode conhecer. Ela tem uma história um pouco complicada e odeia bandidos e todos os seus tipos. Bandidos atacaram a aldeia onde ela cresceu e mataram seu irmão. Joe em sua tenra idade aprendeu esgrima com sua mãe e partiu em aventuras por toda a Tariel com seu pai. Em algum ponto de suas jornadas, ela entrou em uma antiga ruína de Ymer. Essas ruínas pertenciam à raça há muito perdida dos Ymer, de Pelvis, o conceito deste mundo de anões. Uma raça que cedeu todas as outras em conhecimento e habilidade. Eles até tinham autômatos para proteger suas cidades que ainda funcionam desde os tempos antigos. Agora, este Joe vai realmente mergulhar em um desses talvez em um futuro próximo. O que ela não sabe é que se deparará com um automato gigante que irá derrotá-lo e levá-la à beira da morte apenas para ser salva por um imperial chamado Aeryn. Aeryn, uma das residentes de Riften, e Deus. Ele é a pessoa mais irritante e viscosa da cidade. Ele resgatará Joe e a levará das ruínas do Ymer até Riften. Mais tarde, ele perceberá quem resgatou e a usará para pressionar a guilda dos ladrões pela cidade. Sua razão será lutar contra ladrões como os que atacaram sua aldeia e mataram seu irmão. Mas ela foi movida por emoções e manipulada por Aeryn, que na verdade é uma das maiores corretoras de informações de Riften. A coisa toda da manipulação não apareceu no jogo nem nada. Era apenas Joe andando o dia todo perseguindo ladrões e agindo como o herói divino do povo. Irracional e irritante. Ela não consegue nem pensar por si mesma. Riften é uma merda e continuará sendo,
Até o povo está bem acostumado com isso. Algumas pessoas fariam acordos com a guilda e quando viéssemos pedir nosso dinheiro, eles correriam para os guardas. Ela apenas adicionará mais problemas entre as pessoas e a guilda. Na verdade, não posso deixar esse futuro acontecer. Depois de uma longa conversa com ela, tentei dar-lhe uma boa impressão sobre mim. Se aquela Irene for capaz de virar a cabeça, não será difícil para mim. Então, Joe, onde é sua próxima aventura? Até o mar? Não, desta vez não. Não estou acostumado a me aventurar no mar, mas um dia o farei. Não é o mar? Então, o que o traz a Dawnstar? Se você for para o sul, haverá apenas terrenos baldios de neve e selva. Estou planejando fazer isso. Há um lugar que despertou o meu interesse há algum tempo e acho que quero me aventurar por lá. Um lugar que despertou seu interesse ao sul de Dawnstar? Não diga isso, deixe-me adivinhar. HMM. Ruínas de Barlavento. Não, não há nada lá. Corvanjund. Não, isso é muito longe. HMM. Misnchalift. Ela sussurrou. O quê? Oh Deus! Isso não vai funcionar, não vai funcionar de jeito nenhum. Eu disse. É. Por quê? Ouça, mana. Este é um segredo da faculdade. Nós enviamos uma expedição para lá não muito tempo atrás, uma série de Sholar Battlemages. Acredite em mim quando eu digo a você, essa não é uma força para se mexer. Eu disse e parecia preocupado. Eles voltaram em uma forma feia. Pelo que eu vi, eles enfrentaram vários autômatos grandes chamados de centuriões. Alguns até morreram na luta. Isso é verdade? É verdade, mas isso é um grande segredo. Se as outras forças soubessem disso seríamos motivo de chacota. O próprio Arquimago ordenou que as ruínas fossem de novo e a notícia mantida em segredo. Eu só sabia porque meu mestre é uma força real na faculdade e ela disse isso perto de mim com indiferença. Joe olhou para baixo e começou a pensar, ela estava relutante em desistir de sua aventura tão facilmente. Que pena. Ela disse. Não se sinta tão triste. Eu acredito que os divinos organizaram aquele encontro por um motivo. Comecei a falar como um corretor de negócios obscuro. Estou em uma missão para limpar uma caverna. Talvez haja alguns mortos-vivos, tesouros e Deus sabe o que mais. Mas isso é tudo na superfície. Há um peixe maior que estou tentando pegar. Eu estou ouvindo. Ela começou a ouvir. Existe uma gangue de piratas que se autodenomina Bloodworkers. Comecei a contar a ela a história de Winterhold, a corrupção do Jarl, o sofrimento do povo, como os piratas me atacariam e a busca para recuperar o elmo de Winterhold. Joe estava mostrando as expressões que eu queria ver, por isso comecei a contar a história a partir da palavra piratas e continuei dizendo piratas a cada frase. Ela odeia bandidos e piratas. Ela até nos colocou na mesma categoria de ladrões pobres e contrabandistas honestos. Eu preciso esclarecer esse mal-entendido, mas mais tarde. Então você quer remover o Jarl e o quê? Ser o próximo Jarl? Eu? Jarl. Ah, sinto muito por não ter conseguido evitar. Eu disse, vamos. Eu posso ser qualquer coisa, menos um governador. As pessoas irão direto para o esquecimento. Então qual é o seu plano? HMM. Não posso dizer que é um plano. Existe um plano de negócios e um plano de governo, bem como um plano de sociedade e um plano estratégico. Se eu começar a agir, pode levar anos para cortar a mão dos piratas e seus apoiadores. Se fizermos isso, Winterhold será um pedaço de carne fácil para quem pegar primeiro. Não se esqueça que todos os empresários brigam por qualquer território que pareça bom, especialmente um território que é bom demais e tem acesso ao mar, bem como um tesouro chamado College of Winterhold. Se apenas lutarmos com a pequena chance atual de vencer, apenas abriremos uma oportunidade para alguém talvez pior do que os governantes agora e não tomaremos nada para nós mesmos. Eu disse, meu plano atual é abrir um pequeno negócio para fazer circular dinheiro na cidade. Será um negócio obscuro, mas é o que a cidade precisa. Vou estabelecer um nome para mim e reunir as pessoas ao meu redor. Vou dar-lhes trabalho e ajuda.
O próximo passo será encontrar mais pessoas que possam atuar como figuras públicas e liderar a população, além de fazer com que mais pessoas migrem para o Interworld. Isso nos garantirá toda a mão de obra necessária para estabelecer uma força econômica e de combate, o que nos levará ao último passo, a independência derrubada do Jarl, bem como a oposição a seus apoiadores. Você pensou em tudo isso? Eu não estava focado em seu rosto enquanto falava, estava ocupado movendo os copos e garrafas como se fossem algumas peças de xadrez para dar a ela uma compreensão do meu grande plano. Quando olhei para o rosto dela, no entanto, ela estava atirando faíscas de seus olhos para mim. Que simplório! Eu odeio esse tipo de pessoa que age como heróis jogando panfletos de justiça e lutando contra o mal, enquanto na verdade não faz nada sobre como consertar o problema desde a fonte. Claro. Não vou bater em todo mundo que toca nas nádegas das meninas antes de fazer um movimento social sob o signo de não tocar nas nádegas e ganhar apoiadores. O rosto de Jo ficou vermelho quando ela percebeu o que eu quis dizer. Mas de repente ela pensou em algo e estreitou os olhos para mim. Por que eu? Quero dizer, por que você contou a alguém que não está familiarizado com o seu plano? Você não tem medo de eu te delatar? Irmã, se eu vier contratá-la como guarda-costas em minha missão sem lhe dizer uma palavra, você concorda? Ela pensou e disse, não, eu não sou uma mercenário. Exatamente, eu soube disso no momento em que te vi. Você é aquele tipo de pessoa que se preocupa com as pessoas e age com base no que elas acham certo ou errado. Não estou dizendo que é ruim. Só não é assim que o mundo funciona. Funciona? E você sabe como o mundo funciona? Cada gato, rato e escrever em Riften sabe como o mundo funciona. Claro que tive o tio Delvin para me ensinar. Então cresci julgando as pessoas por essas escalas. Eu disse, mas isso não é importante agora. Acabei de oferecer a você uma grande aventura que o deixará ocupado por talvez alguns anos. O que você diz, mana? Você está dentro. Eu sorri e ofereci um aperto de mão. Joe pensou um pouco, então assentiu e aceitou meu aperto de mão. Ele. Na sua cara, Aileen. Tio Joe concordou em se juntar a mim e foi trazer coisas para cá. Agora me senti bastante realizado. Ter aquela fera perto de mim é um bom negócio e tornará meu trabalho em Winterhold muito mais fácil. Ela será um pé no saco de Corir. Eu não pude deixar de sorrir e imaginar como ele se sentiria tendo duas pessoas contra as quais ele não pode ir, destruindo o caos em seu sistema. Ainda assim, não me sentia confortável com esses três caras misteriosos e obscuros na mesa ao lado da minha. Havia um espaço de 5 metros entre nós, mas eles estavam olhando para mim o tempo todo. É algo engraçado no meu rosto. Eu até levantei minha caneca para eles com um sorriso para dizer parem de olhar seus tolos, mas eles descaradamente levantaram as canecas de volta. Receio que, se eles estivessem me espionando conversando com o Joe, isso pode se tornar um problema. De repente, um homem entrou e disse, Jun, vamos embora em 2 horas. Que é aquele? Eu não o reconheço. Tudo bem, estarei lá. Estranho o suficiente, uma das pessoas sombrias respondeu. Eu olhei para ele, mas não consegui ver seu rosto sob o capô. Isso é irritante. Sinto muito, o nome do meu irmão é João também. Um dos outros dois que se sentaram ao lado de João falou diretamente comigo. HMM. Outro João. Mas ele disse também, esses caras ouviram um pouco do que eu disse, parece. Não fique tenso, jovem. O terceiro disse, meus amigos vão se desculpar educadamente por sua grosseria. O terceiro estava vestido com um capuz diferente. Era escuro mas um pouco colorido. Eu senti muita mágica dele. Os outros dois também se sentiam perigosos. Aquele que falou comigo parecia tão afiado quanto uma lâmina, e o outro chamado João tinha uma mágica estranha que não parecia uma chama. Esses caras estavam lançando algum tipo de aura em mim. Que habilidade é essa? Isto é interessante. Tão interessante. Quero competir com eles, embora minha derrota seja garantida. Espere. Eu também fiz algo assim. O feitiço incompleto que lancei em Julanar para suprimir sua loucura. Ele. Aqui vou eu.
Usei a mão do outro lado para evocá-la e canalizá-la diretamente. Aura Madness é o mais longe que pude ir, mas vai combater esses malucos. Agora nossas auras se encontraram. Eu estava claramente em desvantagem, mas eles estavam pegando leve comigo. Ainda assim, serei rude. Pisei no pedal do óleo e aumentei a potência. Eles também fizeram. Nossas auras não eram visíveis, mas acho que se eu usasse um feitiço de visão, eu as veria. Uma aura estava cheia de poder, como se nada pudesse detê-la. Uma aura era afiada como uma lâmina empunhada por um monstro. Uma aura era como se o fogo pudesse comer tudo e qualquer coisa. Estes eram o homem do capuz de cor, o homem que falou comigo e seu amigo chamado John, respectivamente. Minha aura, por outro lado, era muito pouco refinada, um pouco mais fraca e espalhada. Ainda assim, carregava loucura, raiva, medo e muitos aspectos negativos. Eu não tinha terminado. Eu estava compreendendo como energizá-lo mais. Como corrigir os aspectos. Que chance! Eu sorri largamente. Meu sorriso era tão largo. Contenho mais minha felicidade. O primeiro a recuar não fui eu. Foi o homem que falou comigo. Ele se levantou e olhou em volta e gritou, basta. Como se eu tivesse acordado com um balde de água fria. Eu percebi o que fiz. A aura dessas pessoas estava contida e focada em mim. Minha aura, por outro lado, estava em todo lugar. Desfocado e estava causando estragos não apenas contra eles, mas também contra todas as pessoas na pousada. O lugar ficou bagunçado. Algumas pessoas estavam olhando para mim como se eu fosse algum tipo de animal. Os três se levantaram e vieram até a minha mesa. Se importa se nos juntarmos a você? Kirin Saga capítulo 64 A Caverna da Queda do Obis. Se eu discordar? Eles se entreolharam e se sentaram mesmo assim. Que rude. Eles se sentaram ao redor da mesa. O outro João estava na minha frente, seu irmão à esquerda e o outro homem à direita. Eu sou o Thor, este é meu irmão João e aquele é meu amigo Glent. Pedimos desculpas por espionar rudemente pela coisa agora. Não aceito. Ah, pirralho atrevido. Isso foi uma aura agressiva agora. Como você desenvolveu isso? Eu não sei o que você quer dizer com aura. Isso foi apenas um feitiço. Um feitiço. O trio ficou surpreso por algum motivo. Pensar que você pode fazer uma aura com magia. Isso é impressionante. Não, apenas algumas ilusões. Os homens ficaram surpresos novamente. O homem chamado Glent falou ilusão? Isso explica o alcance do efeito. Através dessa troca pude ver algumas partes de seus rostos. Ainda não tenho certeza das corridas. Glent não era alto como a maioria dos nórdicos, embora seu nome fosse nórdico. Ele tinha uma pele que me fez pensar que ele pode ser um imperial com alguns pelos faciais. Ele parecia o mais velho. Eu não poderia decidir sua corrida embora. Thor era um nórdico. Seu jeito de falar e altura revelava um pouco disso. Seu cabelo não dava para ver, mas acho que é um pouco entre ruivo e castanho. Também tenho certeza de que seu nome era falso. Seu contato visual não era estável quando ele disse isso. O homem chamado João é na verdade o mais misterioso. Era difícil dizer seu sotaque, já que ele era bastante. Sua pele é pálida e ele é alto. Ainda assim, sinto que seus olhos azuis são muito perspicazes. Ele é como um falcão. Eu também fiquei surpreso. Ser um bebedor de leite e liberar a aura seria um pouco antinatural. Thor disse. Pelo que você diz, acho que a aura não é a técnica de elenco que eu conheço. O que é? HMMM. Não é fácil explicar para um jovem. Glent disse e, ao contrário de Thor, ele foi educado. É como manifestar o espírito de luta dentro do corpo de alguém em uma força real que afeta o moral e realmente dá a força em combate. Fazer isso pode dar uma dica do estilo usado pela pessoa que liberou a aura. HMMM. Existe algo assim? Mas, isso não é semelhante ao Arkri. O poder que pode ser liberado pelos heróicos nordes. Você pode dizer isso. Poucas pessoas podem usar o Arkri. Mas aqueles que podem usá-lo são definitivamente capazes de liberar uma aura. Thor disse. HMMM. Eu pensei assim.
Isso significa que Thor é um espadachim com um estilo diabólico. Glent é uma espécie de Battlemage e Oddion é um Firimage. Correto. Disse Glent. Diabólico. Thor resmungou. Velho. O velho João estava claramente insatisfeito com isso. Lide com isso. Eu também estou lidando com o jovem João enquanto você estiver por perto. Ele. O velho João riu baixinho e balançou a cabeça. De qualquer forma, qual é o seu problema comigo? Eu tenho uma equipe para reunir. Uma tripulação? Garoto. Como você conseguiu um navio? Thor estava assumindo o papel de falador. Eu pensei que você tinha ouvido tudo. Claro que não. Nós só nos interessamos em como você daria em cima da moça. Moça. Você quer dizer Joe? Vamos. E é que eu pensei que eles eram algumas pessoas duvidosas. Eles só se interessaram quando conversei com Joe. Suspirar. Velhos sujos. Você estava perguntando sobre o navio. Bem, eu matei todos os piratas nele e ele se tornou meu. Mortos. Quantos? Thor perguntou. Não sei. Eram muitos. Eu disse, lembrando-me do que aconteceu, deixando meu humor sombrio. Pergunte à minha serva. Ela gosta de contar os mortos e tudo isso. Peguei minha caneca e a esvaziei de uma só vez. Você está bem? Estranhamente, o velho João quebrou seu voto de silêncio e falou. Estou. Não é a primeira vez. Eles também bebiam das canecas que traziam consigo. Diga-me, jovem João. Desculpe por perguntar sobre seus assuntos particulares, mas aquela coisa sobre o Interworld, é sério? Thor perguntou. As pessoas estão morrendo nas ruas. Claro que é sério. Não, não é isso. Eu quis dizer que você vai contra a autoridade. Autoridade? Quem dá o direito da autoridade? O rei? A linhagem? Eu perguntei. Não passa de formalidades. Coisas que os mortais criaram para se sentirem bem consigo mesmos. Para se sentirem satisfeitos estando uns em cima dos outros. Aqueles que são a fonte de todas as autoridades são as pessoas, se elas perceberem isso. Mas sem governantes, as pessoas vão sofrer. Disse o velho João. Por causa de quê? Quão sábios são os governantes? Eles estavam preparados apenas para governar e pensar pelo povo. No momento em que param de pensar no povo, tudo desmorona. No momento em que a ganância toma conta, quantas amizades serão cortadas, entes queridos perdidos, famílias a serem arruinadas. Eu disse e eles ficaram sombrios um após o outro. Você vê o que está errado? Eles degradaram as pessoas e monopolizaram tanto a opinião quanto o pensamento para si mesmos. Eles colocaram limites em tudo para acorrentar a vida ao que eles veem como ordem e forçar os outros a obedecê-la como lei. Mas a ordem não é o caminho que o homem deve seguir e viver. Sem a ordem, o homem é apenas outro animal. Disse o velho João. Verdade, concordo plenamente. Mas isso depende de quanto o homem pode compreender e pensar. Para as feras, viver em assentamentos humanos é caótico, mas para o homem é a ordem. Quanto mais um homem pode utilizar sua capacidade de pensar, mais sua noção de a ordem se alarga. Para degradar os homens, suprimir sua capacidade de pensar, o caos os levará para a pequena área que eles pensam como ordem. É assim que as pessoas governam as pessoas, não pela ordem, mas pelo caos, pela ilusão, fazendo-os pensarem o que eles querem que eles pensem. Ocupe-se em juntar dinheiro apenas o suficiente para se sustentar e tudo que ele pensará é como viver dia após dia. Ele nunca olhará para o futuro porque isso será entrar na área escura e desconhecida, o caos. Sua ordem será o que aqueles que o governam querem que seja. Um homem sábio disse uma vez, ordem é apenas uma ilusão. O que é ordem para uma aranha é caos para uma mosca. Quem disse isso? Thor perguntou. Eu, agora mesmo. Eu disse. O trio ficou perplexo com a minha falta de vergonha. Afinal, o que você realmente quer? Perguntou Glent. Ao contrário do que as pessoas pensam, a ordem não é o oposto do caos. É apenas o pequeno território que conquistamos no caos. O que eu busco é conquistar mais. Não vou dominar ninguém nem tenho tempo para isso. Eu vou apenas ajudar as pessoas enquanto me beneficio.
Talvez possa me dar a sensação de realização e construir um lugar onde quero que meus filhos vivam. Eu não disse nada depois disso. Sinceramente falando, posso ter falado muito, mas nada dos meus ideais é segredo. Além disso, esses caras são fortes. Não sei dizer o quão fortes eles são, mas não sou páreo. Eles não mostraram nenhuma má intenção em relação a mim. Pelo contrário, eles estavam preocupados. Não sobre o meu plano, mas sobre aquela coisa da aura. Ainda não compreendi, mas parece que a aura é afetada pela mentalidade de cada um. Eu usei um feitiço cheio de loucura e negatividade que os deixou preocupados se minha mentalidade fosse afetada por isso. Minha mentalidade está clara como sempre, porém, sou muito perspicaz quando se trata de energia que eu poderia contrariar a energia da aura com um feitiço. Afinal, tudo é mágica. Então, esses seus ideais não serão algo que algumas pessoas podem não ver como benéfico e tentar lutar. Thor perguntou. De fato, lutas ocorreram para impedir isso. Não estou exatamente otimista sobre isso, mas quero pensar em mim como fazendo minha parte. Além disso, como as pessoas verão isso como uma ameaça, alguns verão isso como um futuro e abraço-o. Quando você dá heróis às pessoas, elas podem viver em harmonia enquanto os heróis estiverem vivendo entre elas. Mas se você der uma ideia às pessoas, elas a seguirão, colocarão sua fé nela, lutarão e morrerão por ela. Então você está dizendo que heróis não são necessários? Thor perguntou em insatisfação. Eles são, quando chega a hora dos heróis. Mas, todos os dias, o mundo deve sobreviver por conta própria. Como você vê, o mundo não precisa de heróis, ele precisa de profissionais. E nenhuma crise jamais surgirá. Afinal, é para o futuro. Futuro. Suspiro. Eu podia sentir que o velho João estava em uma montanha-russa emocional quando disse futuro. E suspirou. O homem parecia estar tendo dificuldades. Desculpe por tomar seu tempo, jovem João. Acho que é hora de sairmos. O velho João disse e se levantou. Espero que nos encontremos mais uma vez. Levantei-me para ele e apertei sua mão, da mesma forma, o velho João. Até mais, garoto. Thor disse e juntou meu ombro. Até a próxima. Eles caminharam juntos e deixaram a pousada. As pessoas na estalagem ainda desconfiavam de mim. Eles sabiam que eu estava em alguma disputa de poder com os outros três. A presença de aura pode ser sentida pelos sentidos normais muito bem, mas como não foi direcionada às pessoas, ninguém realmente se importou. Eles apenas sentiram que essas pessoas não são pessoas comuns. Eu, por outro lado, usava um feitiço que funcionava como aura, então as pessoas pensavam em mim como um monstro maluco. Eu ouvi alguns deles dizendo que venci contra os três homens encapuzados sozinho. Joe disse que sentiu algo e veio correndo, mas estava com medo de entrar na conversa, especialmente quando sentiu minha aura. Onjem disse que os meninos que ele trouxe ficaram assustados com a minha aura e não vão discutir sobre nada, mas eles estão com muito medo de vir, a menos que eu os chame. Acho que fiz uma pontuação aqui. Vou melhorar esse feitiço, não importa o que. Julanar, que estava atuando durante minha ausência no navio, também veio à pousada e informou que os reparos estão quase completos. Fui conversar com os marinheiros que Onjem trouxe. A maioria deles eram marinheiros jovens, mas experientes. Tentei ser amigável o suficiente sem quebrar o ar do capitão e realmente não funcionou. Ainda assim, eles relaxaram um pouco quando pedi bebidas para eles. Julanar escreveu os nomes dos marinheiros e tudo estava em ordem. 2 cozinheiros, um navegador, um fretador, 2 carpinteiros, o resto eram 5 guerreiros. Onjem será meu intendente, Ju será Ju, Trudivar será meu guarda, Jo será meu guarda também e aquele que fará a intimidação. Eu, o capitão, o curandeiro e o mago de batalha. Também paguei 2 pratas adiantadas como bônus por começar o trabalho. Eles têm meio-dia. 2. Peguem o que precisam e embarquem. Onjem me levou pela cidade e compramos toneladas de flechas, algumas armas e muitas outras necessidades. Eu também tinha uma lista de compras para Nurina e não era nada fácil carregar sozinha. Contratei pessoas para carregar as coisas até o navio.
Ao anoitecer, o navio foi carregado e os reparos o deixaram com aspecto de novo. O Alexandria era um navio pequeno, mas elegante. Adicionar algumas lanternas aqui e ali deu uma boa vibração. Também me certifiquei de que tudo fosse resolvido antes de ir para minha cabine. Minha cabine. Ah! Que transformação! Confesso que adoro luxo. Trouxe uma cama grande e os móveis mais confortáveis que cabem nela. Eu também comprei alguns mapas e novos equipamentos de navegação. Minhas habilidades de navegação não são tão boas, mas está tudo bem para viajar não muito longe da costa. Também comprei todos os livros de navegação da cidade. Vamos ver o que mais está aqui antes de perdermos alguma coisa. Mesa cana para encantar, confira. Estação de alquimia, confira. Bagagem, confira. Julos, confira. Meu material de leitura, confira. Baú para objetos de valor, cheque. Cada peça está onde deveria estar. Ah, nunca foi tão arrumado na minha vida passada. Agora, para a cama. Tio próximo amanhã. Eu estava atrás do volante. 5 marinheiros estavam sendo punidos logo pela manhã. Por quê? 4 dormiram demais e um dormiu em serviço de guarda. Qual é a punição que você pergunta? Simples. Desafio do balde de gelo. Eu chamo assim, mas é assim. Esses caras vão ficar nus, de cueca, claro, e jogar água gelada do mar em si mesmos. 10 baldes ou 10 chicotadas. Quem começa não consegue parar porque chicotadas em corpos frios é uma dor celestial. Claro que se pode parar a qualquer momento, mas terá que levar o resto dos baldes como chicotes. Mesmo que esses caras sejam nórdicos, a água fria do mar pela manhã é um pouco demais. O sol começou a nascer e tudo estava indo bem. Arrastar o navio para fora também era trabalho dos marinheiros, mas pagamos alguns cobres para os estivadores ajudarem. Agora, o navio estava na água e não nos resta senão abrir as velas ao vento. Poucos minutos depois, o Alexandria estava de volta ao mar e rumando para o leste em direção ao Interworld. Nosso destino é Obsfal Cave. A caverna Obsfal ficava bem na costa logo depois de uma ilha chamada Enfield. Pegamos o caminho curto e estreito entre as pequenas ilhas perto da costa. Sinceramente falando, eu estava preocupado em ser seguido, então o meu plano era esconder o navio em algum lugar como aqui. Depois de 6 horas, pude ver o terreno da caverna que conheço. Meu navegador também confirmou a localização. Eu insisti em esconder o navio da vista. Havia um pequeno morro perto da costa que dava para fazer o trabalho e era cercado por pequenos pedaços de terra. Embora a área fosse rasa, minha detecção escaneou a melhor saída. Agora, estamos muito bem preparados para descer. Trudvar ficará com o navio junto com outros marinheiros. Eu, Jules, Joe, Ongem e 3 marinheiros que eram bons lutadores levamos o bote do navio para a terra. Obsfal Cave fica no final de um caminho cercado por paredes de gelo, que começa na costa a nordeste e termina na entrada. Até agora tudo estava bem, eu estava preocupado com qualquer fera na área, mas... Que droga! O que está errado? Disse Joe. Um troll. Na entrada da caverna. Eu disse e evoquei o feitiço Fireball. Eu odeio trolls quando eles estão vivos, 3 olhos e uma força louca. O que é mais ridículo é a sua regeneração. Lembro-me de jogar como um guerreiro e enfrentar um troll uma vez. Dumbi fiquei curado como um louco após cada golpe. Ongem, Joe os escudos e prenda-o. O resto vá com lanças. Ju, atire nos olhos dele sem fazer com que ele te veja. O troll surgiu perto da entrada e começou a dar rugidos de alerta aos intrusos. Este é um troll de gelo. Não acredito que extraí uma essência dessa coisa para melhorar minhas proezas no quarto, mas acho que a regeneração dos trolls é o que a tornou uma extração temível. Os próprios trolls são filhos da puta feios. Criaturas semelhantes a gorilas com 3 olhos e cabeças de aparência maligna. Seus corpos são fibrosos com músculos, mas principalmente cobertos de pelos. Seus ombros e cabeças têm muitos esporões ósseos que fazem um choque com eles é uma má ideia. Suas mãos são a coisa mais problemática. Eles têm 3 dedos cada um com garras como aço.
Essa combinação de medo e encarnação da masculinidade está rugindo e avançando contra nós. Há apenas uma fraqueza que os trolls têm. É fogo. E esse homem jovem e bonito se chama Joel Firimani. Mais uma coisa. Os caras ao meu redor estão nervosos. Vamos dar a eles um bom buff. Eu não uso isso há anos. Grito de guerra. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.